bem-vindos a mais um episódio do Experiências que Conectam. Confesso que hoje eu já tô aquecida. Passei a última hora conversando com um super amigo que eu admiro e uma das pessoas mais gentis que eu conheço. Vou apresentar ele para vocês. Ele é empresário nos segmentos de eventos, entretenimento e incorporação, designer que conquistou 17 prêmios como Prêmio Caio e Stand Design. Fraco não, né? CEO, desenhista, pintor e também DJ de música eletrônica. Nós estamos falando de um viajante apaixonado por cultura, fotografia, artes, gastronomia e boas histórias. Bem-vindo, meu amigo Hugo. Que prazer ter você aqui. O prazer é meu. E já deu para perceber, como eu disse antes, que a gentileza eu acho que é muito mais a sua parte do que minha. Obrigado por isso. E você também é muito gentil. Tava com saudade. Muita saudade. É muito bom tudo que a gente conversa. Nessa última hora a gente falou de 800 assuntos. Isso se chama saudade. E a gente tava comentando que podia estar ligado as câmeras que renderiam boas histórias, né? Pô, agora repetir elas aqui, porque o pessoal de casa quer saber também. Pega os cortes. É isso aí. Mas pra gente começar a aquecer, né, no nosso podcast que chama Experiências que Conectam. Sensacional, aliás. Gostou do nome? Para mim faz todo sentido. E o processo de você criar uma terminologia, né, uma tipologia para uma aplicação prática na rotina de trabalho é uma das coisas mais difíceis. Se definir como persona, o que você entrega, o que você faz. E eu achei fantástico essa pivotada que você deu nessa entrega. Eu achei muito legal. É sobre isso, né? E aí, pra gente já começar aquecendo, eu queria entender uma coisa que eu tô muito curiosa. Na verdade, eu fiz uma série de perguntas aqui pra você, mas vamos com calma. Quando a gente fala, assim, todo esse seu histórico, essa alma criativa, né? Essa pessoa que hoje desenha e proporciona experiências para tantos segmentos, eu queria começar entendendo o que é uma boa experiência para você. É uma ótima pergunta. Aliás, tem coisas aqui muito legais para a gente falar. E eu tinha certeza que não seria diferente. Eu vou me lembrar de quando a gente começou a criar lá na Fink o nosso DNA e entender o que a gente era. Uhum. E uma coisa que eu fiz questão de, bastante tempo atrás, acho que 15 anos atrás, definir a gente, era falar um pouquinho que o normal não impacta. Uhum. Que é necessário sair do óbvio para fazer alguma coisa que seja entendida como criativa. E a principal definição para mim é quando você consegue trazer emoção. Se você não tem emoção, não funciona, não serviu de experiência. E isso serve para qualquer área de aplicação da vida. Se você está na arte, você não se emociona, você não vê arte. Você só vê técnica. Se está na gastronomia, se você não se emociona, você não conseguiu sentir paladar. E eu acho que a emoção é o que define a experiência. E não precisa ser uma experiência, de repente... E isso é tão relativo, porque às vezes uma experiência absurda não emociona quando uma experiência simples. Às vezes a emoção de você chupar um picolé sentado na calçada, sentindo um cheiro que te traz uma memória afetiva. Total. É tão legal e às vezes menos emocionante que você está num prédio mais alto do mundo em Dubai. Então isso é tudo muito relativo. Então acho que a emoção é o que define a experiência. Sabe o que você me fez lembrar de uma história que eu achei super interessante? Uma vez eu entreguei um evento para executivos, que era um evento de relacionamento. Pensa comigo, um hotel de luxo, toda uma jornada, palestrantes maravilhosos. Mas aí teve um momento que eles estavam tomando um vinho e o lugar estava muito frio, era inverno e tal, e os aquecedores não davam conta. E aí eu pedi para uma equipe de produção trazer alguns marshmallows, umas varetinhas de madeira, e numa fogueira que foi adaptada de última hora, eles tomarem vinho queimando seus marshmallows, né, e conversando. Sensacional. E aí eu acho muito legal, assim, porque no evento de 3 dias, onde teve questões muito expressivas em investimentos, né, palestrantes renomados, quando eles foram avaliar o que eles lembravam com mais carinho, era do marshmallow. Olha isso. O que criou memória. Então, assim, impactou. Existe profundeza na simplicidade, né? Existe. E quando você pensa assim, como um exemplo que eu te dei, mas pode ser tanto pessoal quanto profissional, uma experiência que você teve e que te marcou, te impactou, que você se sentiu emocionado. Você podia contar um pouquinho dela pra gente? Eu acho que existem inúmeras experiências que marcam a gente, né? Então... em inúmeros espectros da vida. Tem experiências ótimas, tem experiências traumáticas. Sim. Então tem muita coisa para falar. Eu poderia falar que uma ótima experiência, por exemplo, foi quando eu visitei um lugar novo. Uma péssima experiência, mas que me marcou foi, por exemplo, a perda do meu pai. Então existem muitos momentos. Mas profissionalmente tenho muitas memórias muito legais. Mas o que mais me marcou foi quando
Nós abrimos a primeira empresa, éramos sócios ainda apenas eu e meu pai, não meu irmão. Beijo, Rodolfo. Sei que você também queria estar aqui, tenho certeza disso. Com certeza. Né? E o Rodolfo depois veio a se tornar também, né, um executivo e sócio da empresa, trazendo tantas alegrias como ele traz. E meu partner ali, meu parceiro, onde o meu faz a dicotomia comigo. No coração pulmão. Gigante, é isso. É. E antes era meu pai, né, era o nosso pai. E eu lembro que a gente fez um projeto... E esse projeto ele era desafiador para aquele momento, e ele era a fachada no estabelecimento comercial de um hotel muito bacana, e tinha umas lâminas d'água, e a gente não sabia se aquilo ia funcionar. E o meu pai fez a produção daquilo para fazer funcionar, e tinha um painel de vidro que tinha uma lâmina d'água e tinha que ter bolhas, algumas coisas funcionando para esse efeito. E eu me lembro de ter projetado tudo isso. É um projeto muito interessante. E quando meu pai apertou o botão para aquela chave daquilo funcionar, ele pulava e vibrava como uma criança, como um menino. Então você vê o seu herói e o seu alter ego ali do lado também funcionando, vibrando, gritando, que legal, pulando. Eu assisti a emoção dele daquilo funcionar, me marcou. Porque profissional, eu sempre o vi como um herói. A gente tem os momentos de pai e filho, mas também ali um profissional, né, que eu sempre admirei. Aliás, adquiri muito dele. Mas você vê ele emocionado no momento de tensão, aquele alívio, né? Foi muito interessante. Eu não perco essa cena, porque eu vi, foi genuíno. Foi uma explosão assim, de emoção muito genuína na área profissional. Não, que incrível, né? Você lembrar dessa memória da emoção do outro, né? Primeiro, lamento muito pela perda do seu pai, mas eu tenho certeza de onde ele estiver, que ele está orgulhoso. Cremos né? nisso, quero... Que legado, né? Que a Fink... Já era Fink quando era com ele? Não era a Fink ainda. A Fink se tornou uma outra bandeira depois. Começou com uma HC Design. Nada muito criativo, né? Mas foi assim que começou, mas foi de lá que surgiu o embrião, e de lá surgiram assim, os meus projetos talvez mais criativos, porque eu acredito que quanto mais liberdade você tem, e no início da sua carreira, no começo de tudo, você tem algumas liberdades que hoje a gente sente falta. São algumas... Faz parte do crescimento, né? Mas você tem algumas amarras, as amarras de verba, de budget, de tempo, alguns desafios que você, de repente, quando você é mais jovem, você é um pouco mais abusado, mais inconsequente. Isso é bom para a criatividade, Pressupõe, né? Liberdade ajuda nessa... E você falou dos projetos, eu queria entender um pouquinho como hoje você traduz as experiências nos projetos que você lidera. A gente hoje tem um grupo que lidera muitos projetos em inúmeros setores, né? Não uma aplicação prática do que é a Fink hoje, a gente tem um departamento de criação enorme, com inúmeros criativos que trabalham, e coordenar tudo isso é desafiador, mas também existem outros projetos de empresas seculares a esse ecossistema que a gente criou, que também são projetos interessantíssimos e que a gente acaba olhando por inúmeras óticas. E sempre eu tento levar para o lado da emoção. Porque, às vezes, o que vai impactar, o que vai trazer uma experiência positiva para alguém, às vezes é o design. Você tem que, de repente, pensar nisso, e é o que eu gosto pessoalmente. Mas, às vezes, o que traz uma experiência positiva para aquele cliente, para aquele projeto, é você atender demandas do ponto de vista econômico. Então, nisso também há algumas variáveis onde você consegue ver valor, ou você vê sucesso no que você conseguiu empregar e fazer, de acordo com a expectativa. Então, eu acho que é isso. Você conseguir... Isso é um problema, né? Quanto mais expectativa, normalmente maior a decepção. É difícil você conseguir atender. Então, eu acho que criar experiência, hoje vem muito mais esse foco, de você conseguir entender qual que é a expectativa para poder oferecer uma experiência a contento. Eu acho que essa é a dificuldade. Te ouvindo, eu entendo que você está também falando muito sobre a importância de conhecer o que o cliente quer, né? Quem ele é e o que ele quer, e do equilíbrio, né? Porque tem que ter, por exemplo, a questão financeira, mas tem que ter o design, tem que ter como aplicar o sentido nisso e mexer com as emoções e equilibrar tudo isso em algo viável. E como compensar isso, né? Porque às vezes a pessoa tem uma expectativa ou espera que seja atendida de uma maneira absoluta em inúmeras coisas, mas que é incompatível com outros recursos, né? Sim. E isso é uma questão de maturidade humana, de natureza. Você fala, poxa, eu quero chegar ali para ontem, eu estou na super expectativa de fazer uma viagem, eu quero chegar cedo para o voo, mas está um trânsito absurdo na marginal. E aí? Acabou. Você já começou a atrapalhar aquela experiência da viagem. Bem-vindo à vida adulta. Bem-vindo à vida adulta. É isso. Então, você já começou a mudar aquela expectativa, você já começou a mudar a sua experiência de viagem. Então, acho que você saber conduzir isso para você controlar essas expectativas e poder oferecer uma experiência agradável, apesar das dificuldades que você tem que contornar, é fundamental.
Nem sempre a gente consegue, na maioria das vezes sim. A gente até considera que tem um índice de sucesso muito alto hoje nos projetos. Mas mesmo com um índice muito, muito alto, existem inúmeros projetos que não conseguem atender a expectativa. Ou seja, por verba, ou seja, porque por prazo, ou seja, porque não agradou e gosto é pessoal, ou por mérito de uma outra empresa que ofereceu algo superior na concorrência. Isso faz parte. Isso eu acho que é a parte mais frustrante, mas a mais prazerosa é quando a gente consegue encaixar. E você vive bastante isso. Sim, Você o sabe ganhar e como perder funciona. do mercado de eventos. É isso, né? E fazer parte, saber levar isso de uma maneira leve, saber que é assim mesmo. Você faz é um parte. super parceiro no mercado de eventos, mas eu fiquei impressionada na diversidade aí do seu know-how dentro de outras atuações. Sim, Então eu tenho uma pergunta para você, ainda né, no nosso tema de experiências, mas assim, pode ser um pouco mais aberto também às suas outras experiências profissionais. Quando a gente fala dos benefícios das experiências para um negócio, qual você acha que são os principais? Quais você acredita que são os principais? Se eu entendi bem a pergunta, você me fala, tá bom? Tá Senão, bom. assim, mas o que eu acredito? O mercado de eventos é um laboratório muito fértil e que te acrescenta inúmeros skills, inúmeras qualidades para qualquer outro setor. Olha que interessante nessa transição. Nós, no mercado de eventos, a gente é obrigado a ter uma outra dinâmica, desde a concorrência, desde a entrega, desde os prazos, desde atender budgets, por exemplo. Então, a gente é desafiado a fazer isso O tempo todo. num mercado que é relativamente jovem se comparado a outras indústrias. Vai pegar a indústria agrícola, ela existe há 5.000 anos, né? Os faraós já faziam cultivo e armazenamento, enfim. Construção de residências, né? Eu acho que todo mundo já... Lá atrás, os humanos já faziam... Se a gente for para o papo antropológico, vai longe, né? Faziam já suas cabanas. 5 horas de podcast. Então, assim, a gente... O que eu acho? A indústria dos eventos é uma indústria relativamente jovem se comparada a outras indústrias. E quando você pega esses desafios, é muito fértil, porque quando a gente levou isso para a incorporação, por exemplo, inúmeras habilidades que a gente tem de resolver problemas foram vistas pelo mercado de incorporação como se fosse uma habilidade extrema. E são coisas que a gente lida no dia a dia. Isso foi se estendendo a outros universos. Antigamente, a gente construía só ambientes para eventos. Daqui a pouco começa a construir ambientes, sei lá, bares, restaurantes, casas de show, outros espaços com uma arquitetura que ela não é efêmera, ela é perene, é para durar grandes formatos. Então, aquela dinâmica que você tem para construir tão rápido, ela se torna uma grande qualidade quando você tem tempo para construir no prazo normal. Então, eu acho que isso é interessante. A gente conseguiu levar tudo que o mercado de eventos ensinou para a gente levando para os outros mercados que a gente atende, área esportiva, área de entretenimento, área de incorporação, até a área de software, por exemplo, serviu como uma grande faculdade para trazer isso para lá. E a gente ficou impactado com isso. Olhar e falar como isso é fértil, como ensinou a gente, como traz uma dinâmica interessante. E aí te ajuda nas outras atuações e segmentos, com certeza, porque como tudo é para ontem em eventos, como eventos é um lugar de emoções, fortes emoções, né? Quando você atua nessas outras frentes, de tecnologia, entretenimento, entre outros aqui na parte de incorporação também, você acha que é uma dinâmica de segmentos mais fáceis de atuação do que o mercado de eventos? Eu não diria mais fácil, mas eu diria que as qualidades que a gente tem que desenvolver, os desafios que a gente tem que vencer em eventos, faz a gente superar os desafios que a gente tem que vencer em outros setores. Vou dar um exemplo. Incorporação. Você vai criar um produto. Então, antigamente, um produto de incorporação talvez fosse mais engessado. Você levanta um prédio, você não tinha, de repente, que ter, como a gente tem hoje, um espaço kids tão elaborado, um espaço mulher, um salão... sei lá, um salão de beleza, um espaço zen, uma academia, de repente tão cenografada e tão elaborada, nos facilities ali como produto. A gente já vive isso em eventos há quanto tempo? Criando espaços, criando cenários, criando instagramáveis. Conceito para tudo. Conceito para tudo. Cada cantinho tem que ter ali uma oportunidade que você não perde. Quando você vai migrar para esse setor, é muito fácil de você conduzir isso. Bares, restaurantes. Quantos restaurantes hoje são cenográficos, por exemplo? Verdade. Então, eu acho que isso vai migrando de uma maneira. E a eficiência que você vai ter que ter na entrega, no produto, você ganhar concorrência, você saber brigar, saber funcionar como operação e com uma dinâmica que tem começo, meio, fim e performando, eu acho que isso tem muito valor. Você me abre uma reflexão que eu achei bem importante, né? Realmente a gente já trabalha com conceito e a importância dos detalhes quando a gente trabalha com eventos o tempo inteiro. E agora,
realmente parece que os restaurantes, as baladas, os cinemas, as áreas de entretenimento no geral estão percebendo a riqueza nisso e como isso traz quórum, né? Como as pessoas estão buscando, além de produtos e serviços, estão buscando as experiências. E como os detalhes e o conceito entregam isso, entregam emoções, entregam sensações. A gente está falando muito de um marketing sensorial por trás disso, você não acha? É 100% sensorial. No final é emoção, no final se trata disso. Quando você vai num restaurante, pega os pratos. Pega o que vem no cardápio, pega hoje como as coisas são aromatizadas, como elas são enfeitadas, como são decoradas. Em qualquer aspecto é isso. Vai numa loja hoje em dia. Eu me recordo que, não sei muito longe no tempo, 10, 15 anos atrás eu ia numa loja, era muito padrão que você ia entregar numa loja com relação a vitrinismo, você tinha coisas criativas, talvez aqui naquela região, mas você tinha um modelo muito básico. Hoje você tem coisas, conceitos, assim, que são absurdos. Você entra numa garagem e de repente você fala, pô, isso aqui é uma loja. De repente, se você não tiver isso acontecendo, por exemplo, no mercado varejista, no mercado de retail, você está morto, você vai morrer para o e-commerce. Então, se você não tiver experiência, isso aconteceu na pandemia. Você vai o mercado de restaurante não parou. Todo mundo fazia delivery. O que fez as pessoas voltarem ao restaurante? Por que não entregava mais delivery? Por que não era mais uma dark kitchen? Eu tenho um conceito sobre isso, que eu acho que a gente vive hoje um problema, que nós estamos todos vivendo uma vida muito no automático, né? E quando a gente, então, busca sair do nosso casulo, a gente quer viver experiências autênticas. E até era a próxima pergunta que eu tinha para fazer. Hoje, que experiência que você vive que te tira dessa vida no automático? Isso é difícil. Essa é a pergunta mais difícil, talvez. Para me tirar do automático, com tantas dinâmicas que a gente tem que cumprir, toda uma agenda, um regramento, sem o mínimo de rotina não dá para você fazer tantas entregas. Para me tirar do automático, acho que tem que ser alguma coisa que me motive, uma coisa que me desafie. Porque, normalmente, a gente está tão acostumado a atender situações simultâneas e tudo vai muito no automático. Você acaba criando métodos, processos, dinâmicas, equipe e tudo para funcionar, para ter um flow, né, que vai indo de uma maneira que você consegue fazer essas entregas. Então, para você falar, opa, parou, eu quero mudar, isso aqui roubou minha atenção. Tem que ser algo que te motiva. Você fala assim, isso aqui é desafiador. Poxa, isso aqui eu não vi. Isso é algo diferente. Então, eu veria dessa maneira. Quantas vezes, até não quero parecer hostil que eu estou falando, né? Mas quantas vezes a gente vai, sei lá, pegar um briefing, vai entender alguma coisa e você está ouvindo aquilo, mas você já ouviu aquilo 114 vezes naquele ano. Você coloca aquele poker face, que legal, que bacana, que criativo, mas é mais do mesmo. Sim. Então, quando você começa a olhar algumas coisas que você tem empatia, que funciona, que é desafiador, que você se sente ali desafiado a criar algo diferente, é o que realmente me tira da rotina. Eu falo, opa, aqui eu levei pro pessoal, aqui tem algo que eu não tinha visto, será que eu consigo? Então, acho que essas novidades, essas coisas que a gente nunca enfrentou, então, é o que me tira disso. Nem o Hugo, nem o mercado aguenta mais do mesmo. Eu acho que ninguém... Todo mundo, né? Todo mundo. É a busca do diferente. Acho que é aí um dos nossos desafios, a gente fazer o que é diferente. E nem sempre o que é diferente, como você falou, às vezes é mais caro, às vezes está na simplicidade, né? Com certeza, é sobre isso. E sofisticação máxima é a simplicidade, né? Tem uma frase que fala que existe profundeza, a maior profundeza está na simplicidade. Eu acredito muito nisso, porque apesar de a gente falar muito das memórias impactantes e marcantes, quando a gente vai mesmo, como você me deu, né, o caso da história do seu pai, é uma situação muito profunda, emocional, mas ela é simples. Sem dúvida, sem dúvida. Então, e você, um homem que já viajou o mundo, que, né, tem várias experiências, você falou de uma situação simples, de uma lembrança da felicidade do pai. Então, isso é muito louco, né? Muito doméstico, o lugar disso é muito louco. E assim, do que eu te conheço, uma das questões que eu admiro em você, entre tantas, é sua criatividade. Obrigado. Eu te acho muito criativo. E eu queria entender como você usa essa criatividade a favor dos projetos cenográficos. Como é esse processo para você? O processo de criação aplicado à cenografia, eu entendo que é um processo muito a quatro mãos. O meu trabalho é muito mais conseguir interpretar o que a outra parte quer, e eu acho que aí vai eu acho que nisso está a mágica, porque quando a gente está se comunicando, a gente tem aqui o emissor, o receptor, e para dar falha, para isso não funcionar é muito bom. Então, às vezes, as pessoas não sabem se comunicar muito bem, ou as pessoas não sabem entender muito bem. E quando você tem um olhar... E você é ótima nisso, tá, Aline? Assim, poucas pessoas têm a qualidade que você tem de se comunicar e também de entender. Então, eu também sou seu fã em muitas dessas qualidades. Ai, saiba meu disso. Deus. É verdade. Você sabe que isso é
é sem puxação de saco e é sincero. Obrigada é sincero. por A gente isso. já fez alguns trabalhos, gostaria de ter Sim. feito mais, mas tudo que a gente fez sempre rolou muita sinergia. Sim. E eu acho que o maior desafio é, primeiro, você conseguir entender o que está se falando. Você conseguir entender através das linhas, através das palavras, o que aquilo significa, sabe? Perceber o que está por trás do que é explícito, onde está o significado. Eu acho que é nisso que você começa a entender como você vai atender isso de maneira criativa. Sim. Porque às vezes a pessoa vai falar, cara, eu queria algo que é moderno. Tá bom, mas o que é moderno? Você está falando de um cenário que você vai criar algo que é meio estilo NASA, ou você vai entender que ser moderno é o contrário, é algo totalmente hidrofílico, que você está indo para um caminho onde a humanidade vai mudar a percepção como que ela vê o mundo, e de repente você fala, cara, um cenário espacial NASA não é moderno, porque isso foi desenvolvido nos 80, aquele cenário meio Odisseia no espaço já não é uma visão moderna. Total. Então o que é moderno? Será que o moderno é o quê? É uma linha minimalista? Ou é um traço que é com super acabamento e um material moderno, tecnológico? Ou é o modernismo do Niemeyer, do Le Corbusier, que era um concreto armado? Então é muito relativo. Então você entender o que a pessoa quer, eu acho que é fundamental para o processo criativo, senão você não consegue nem acertar o que você quer para poder oferecer algo. Então, o que você está me falando é que para ser criativo, começa numa discussão dos conceitos do que é o briefing da pessoa, né? É moderno, o que é moderno para ela, né? É para ser, sei lá, autêntico, é para ser descolado, o que é isso dentro do conceito do entendimento do outro. Exato. O que é ser criativo? O que é belo? É mais profundo. Aqui a gente está numa sala linda de podcast. Aliás, parabéns pela produção, obrigado pela recepção também. Que fera. Incrível, incrível. E aqui a gente vê um conceito mais industrial, né? Você olha assim para esse caminho e de repente isso aqui eu acho belo. Sim. Mas de repente para uma outra pessoa a expectativa é outra. De repente um neoclássico, um vitoriano, é um outro caminho que ela vai ver beleza. De repente o tema aqui tinha que ser futebol, então ia ser tudo verde, ia ter um tema mais masculino e não vai ter beleza. Eu percebo isso, por exemplo, quando a gente vai fazer projetos residenciais. Não é meu forte, faço de maneira maravilhosa, mas assim, alguns projetos que eu fiz para mim, eu achei encantador, maravilhoso. Falei, isso aqui é belíssimo. E você apresenta para outra pessoa, você fala, não é. De repente a pessoa quer aquela casa que é um comercial de margarina. É neoclássico, é rococó, são cornichas, telhadinhos, inúmeras quedas d'água, entendeu? Aquela vida que você tem um Golden Retriever, a família Doriana, e tá tudo funcionando. E para mim o belo é uma caixa de concreto minimalista, onde você põe o pé no chão, joga uma tinta na parede e prega as panelas na... Isso me lembrou uma história, porque isso é muito relativo mesmo. Uma vez eu fui num apartamento de luxo, numa casa de uma amiga, e quando eu chego, o apartamento era um ponto branco. Assim, as obras, as esculturas eram brancas, os quadros eram brancos, sofá branco, mesa branca. E não sei te explicar, Hugo, eu tinha uma angústia de ficar lá dentro. Angústia? Eu sentia angústia, porque eu não sentia o calor, eu sentia frieza. E aí eu falava, não, aqui não. Né? Você não sentiu como lar. Aqui não é um lar. Mas lógico que é o meu conceito. Espero que ela não esteja me assistindo. Mas assim, eu não me sentia pertencente a um lar num ambiente todo branco. Você não teve experiência de lar. Não tive. Isso é muito relativo. Muito bom. É muito sobre isso mesmo. E como você usa essa criatividade, eu acho que é uma hard skill, tá? Para empreender, para lidar com pessoas, para esse dia a dia, essa rotina que para quem empreende não é um leão por dia, são uns 3. Isso quando não vem mais. Não é mais, né? Isso eu acho que é outra coisa muito interessante. E é até um pesar, uma dor que eu tenho. Eu adoraria, eu sempre falo isso, mas não quero parecer ingrato, né? Mas assim, eu adorava quando eu podia só me concentrar nos meus projetos e ser criativo. E é muito diferente você ser um criativo, se assentar num projeto e você ter paz para aquilo, e ser bom naquilo, e é muito diferente você ser um bom gestor, um bom empreendedor, um bom administrador. São diferentes. Às vezes você vai ser um ótimo criativo, um ótimo profissional, mas você não é um bom empresário. Às vezes você é um excelente empresário, mas não é. E tá tudo bem, ninguém é bom em tudo, né? Cara, você pega o Steve Jobs ali, o cara não tinha nenhuma grande skill como o Steve Wozniak, por exemplo, que é o cara que desenvolveu toda a parte técnica. Então, realmente é desafiador você fazer essa conversão, você virar essa chave para você ser bom em algumas coisas. E eu até eu falo, poxa, eu sinto falta da época que eu poderia exercer daquilo com maior intensidade. Hoje você dividir isso e você levar
para as outras áreas do empreendedorismo é muito complicado. Então, você fala de planilhas, fala de números, e muito mais do que isso, você contratar pessoas mais capazes que você. Eu acho que isso exerce também, mantê-las motivadas o tempo todo, entender as necessidades de cada uma, criar produto e fazer aquilo ser rentável, fazer aquilo funcionar. Existe também muita criatividade em inúmeros aspectos, porque são relações humanas, e cada um é de um jeito, cada um tem uma... Eu fico pensando numa coisa que muito me afeta, assim. Tudo que eu aprendi até hoje, do dia que eu nasci, da minha infância, meus pais me ensinaram, tudo que eu estudei até hoje, tudo que nós todos fizemos aqui nos trouxe até esse momento. E eu costumo falar isso para todo mundo ali. E o produto desse momento é o que vai permitir que a gente construa nossas realizações. Sim. Então é muito importante o que a gente está fazendo aqui. É muito importante onde a gente está exercendo o nosso labor, empenhando a nossa energia, fazendo o nosso melhor para poder resultar no que vai proporcionar de que a gente realize os nossos sonhos e tenha a nossa vida. Então é muito nisso no que eu penso em como poder transmitir para as pessoas isso. Falar, pessoal, façam da melhor maneira. Tudo que vocês fizeram te conduziram até aqui para que vocês possam realizar os sonhos de vocês. E eu acho que isso é uma maneira de você conseguir... trazer as pessoas a uma realidade de que tudo que a gente tem é aquele momento. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o passado não dá para mudar. O viveu hoje, né? O viveu hoje. Então, acho que essa condução de pessoas é o que me faz ter uma gestão que eu posso dizer que seja talvez mais criativa, além de uma gestão tão parametrizada em planilhas, resultados e números. E se eu posso completar, eu acredito sim, porque eu já pude acompanhar que ela é muito criativa, mas ela também é muito humana. Eu já fui na Fink e antes de conhecer e conversando com outros profissionais, de repente, você já conhece o Hugo? Não, o Hugo é muito gentil. O Hugo, então, assim, dentro desse conceito, você vê como as pessoas, elas também compram os seus líderes, né? Eu acho e assim, elas estão ali por um propósito maior, pela necessidade do pão, mas ela também está ali por quem as lidera. Então, é muito legal ver o outro lado, você... nessa defesa e nessa crença da criatividade, e como isso é aplicada também nessa via de mão dupla para essas pessoas. Eu acho que esse pertencimento é muito importante, Sim. né? Mas eu gostaria que essa memória fosse mais presente. Talvez eu não seja hoje tão mais visto ou tão próximo quanto eu gostaria por conta de outras atividades. Eu vou te confessar que tive presente no escritório muito menos vezes do que eu gostaria devido a outras atividades. Então, talvez, para algumas pessoas, eu tenha sido, no passado, um ótimo tutor, um bom amigo, além de um bom profissional, de um colega. Eu gosto de me definir como um colega. Estou ali do lado para dividir. Estamos no mesmo barco. É mais ou menos isso. E estamos, de fato estamos. Não é diferente. Cada um com seus desafios, os seus dramas, o seu momento, mas a gente está no final ali. Sim. E é isso. Mas talvez num outro momento eu fui muito mais próximo e muito mais... Pude trazer mais essa percepção. Talvez para outras pessoas não. Talvez eu fui o cara que passou lotado e na minha correria não pude entregar isso que você viu em outro momento. Mas o tempo é um desafio hoje, né? Sem dúvida. E falando em desafio, ele embala a minha próxima pergunta, que é: quão desafiador é desenvolver o personalizado e exclusivo em um mundo que corre contra o tempo? Eu acho que é algo também irreversível. Tudo cada vez mais é personalizado e exclusivo. Hoje você pede um cartão de crédito, você escolhe a cor que ele vai vir. Você escolhe o nome como você quer ser chamado. Então, quem tentar fugir da personalização, fugiu. Tudo é muito individual. Eu não sei o quanto isso é bom ou o quanto isso é ruim, porque a Revolução Industrial, ela vem para uma produção em massa, em escala, e tem um lado bom disso, porque você consegue diminuir preço e oferecer maior demanda. Isso traz conforto, acesso, né, à produtividade. Tudo que é exclusivo é muito mais caro. Você comprar um quadro que foi feito sob demanda por uma máquina, é difícil você contratar um artista que vai gastar horas e horas dedicado a criar algo para você. Então, você dá acesso à arte ao momento que você industrializa. Mas a personalização é inevitável. Até hoje, quando você vai comprar uma arte, você entra no site e fala: que cor que eu quero a minha moldura? Eu quero o meu quadro em que formato? Um pouco maior, um pouco diferente? Personaliza de qualquer forma. Então, é um dos grandes desafios, mas eu acho que é um desafio inevitável. Quem não vence essa barreira está fora do mercado. E como você lida com ele hoje? Eu lido tentando entender que a criatividade não vai só em criar coisas muito elaboradas. Às vezes a criatividade está em outros aspectos. Eu posso ser criativo com um papelão,
com uma Legal. planta, com um barbante. É até contraditório dizer isso, porque Total. às vezes alguns briefings que atuamos juntos, né, Aline, eu não consegui te devolver algo dentro de um preço desafiador, alguma coisa que eu gostaria, porque existe toda uma infraestrutura por trás e muitos clientes nem sempre eu consigo criar o que eles gostariam ou o que é necessário entregar, porque a gente tem uma cadeia enorme de fornecimento. Sim. E para você ter um fornecimento de qualidade, você também tem que pagar preços altos para poder garantir entregas. Mas eu acho que é por aí. Eu não preciso sempre utilizar materiais, utilizar recursos, utilizar formas que são super caras para ser criativo. Eu acho que parte de uma linha diferente. Eu acho que a gente pode ser criativo com produtos alternativos, com caminhos alternativos. Isso é criatividade mais pura. É quando você encontra um caminho que ninguém pensou, você saiu do óbvio. Eu te falar assim, vamos comprar um carro maravilhoso aqui, vamos escolher a melhor BMW. Você fala, poxa, fantástico, é um carro que eu dei um sonho. Agora, como eu realizo o teu sonho num Cadillac velho? Aí eu acho que tem que parar para pensar ser criativo diferente. Pô, vamos estampar um couro, vamos colocar aqui umas iniciais dela, vamos pensar que, sabe, tem alguma coisa ali que funciona, e se a gente partir para esse outro caminho, olha... Aí que dá criatividade, aí Mas que eu mora o gosto desafio. muito da sua provocação, porque a gente fala também do conceito de reutilizar com isso, né? Porque assim, sempre do novo, sempre partindo do novo, legal, mas assim, existe uma escassez de recursos no mundo, e então a ideia de ser criativo nesse lugar eu gosto muito, porque eu também nasce com isso um conceito de reutilização. E escassez de recursos em todos os aspectos, às vezes econômico, no investimento, Sim. tem que ser moderado, tem que ser pensado, tem que ser planificado, tem que ter o ROI disso, e também de recurso, de entrega, de prazo, ou senão de limitação mesmo de matéria-prima, de commodity. Você não vai ter para sempre, sei lá, xaxim, por exemplo. Eu lembro que minha mãe falava isso, plantava as plantas dela, lindas ali, maravilhosas, não pode ter mais. Madeira, aço, algumas coisas você vai ter limitação mesmo para explorar. E isso vai de encontro com alguma coisa também, com a indústria, porque antigamente, se eu fosse fazer a decoração da minha casa, eu ia fazer e ela ia durar 10, 20, 15 anos. Né? Talvez como meus pais, como os meus avós. Hoje em dia, você decora uma casa, dentro de 5 anos mudou aquela tendência. Você quer mudar todos os acabamentos, você cansou, porque virou moda, é como roupa, é como produto, é como carro. Você compra um celular, daqui a 2 anos você tem que mudar esse celular, né? Então, a arte, a moda, ela também virou cíclica. A decoração é basicamente isso, você já não convive mais com aquilo. Então, de repente, por exemplo, para mim, que entendo desse mercado e falo a moda vai mudar daqui a pouco, eu tendo a ser minimalista. Legal. Eu tendo a ir para os clássicos. Mas diferente, de repente, né, quem manda na conta de casa, ele vai falar, não, eu quero a moda, isso aqui está funcionando. E a gente vai ter que ceder. Acho que negociar o clássico isso... e o duradouro, né? Exatamente. Não tem erro. Muito bom, muito bom. E eu fiquei muito impactada, assim, quando eu estava lendo, né, aí seu histórico, sua história, e eu já tinha conhecimento que você tenha tido na sua carreira algumas premiações, eu não imaginava que eram 17. Sim. Foi um efeito uau, assim, né? E eu queria entender, para conquistar essas premiações e esse reconhecimento, quais foram suas inspirações? Olha, os prêmios aqui eu faço questão de compartilhar com uma equipe multidisciplinar, muito talentosa. Muitos desses prêmios são projetos 100% autorais. Legal. Muitos desses projetos são projetos onde eu fiz a direção, tá? Show. E tem outros projetos aqui que eu só atuei de alguma maneira, né? Então, assim, me orgulho muito disso e me orgulho mais ainda de ter uma equipe que eu posso dizer que é premiada junto comigo nisso tudo. Sinal que você plantou sementes. E muito orgulhoso, né? Muita gente diz que um empresário inteligente ele tem pessoas tão talentosas ou mais do que elas no seu time. E meu time eu posso dizer que está vivendo essa curva. Eu me recordo que no passado, os projetos mais especiais eu conduzia todos. Eu tinha que fazer todos porque eu sabia que ele ia ser entregue acima da régua, enquanto eu ainda estava formando um time. Talvez por não ter tantos recursos para contratar os melhores profissionais e formar do meu jeito. Imagina que você tem que você é o Ivo Pitangui, não é meu caso, mas você é o Ivo Pitangui da cirurgia plástica, só que existe uma limitação física. Esse cara vai conseguir fazer uma cirurgia por dia. Total. Então ele tem que ter uma clínica e ele cuida. Mas esse dia que esse cara ficar mais velho, o dia que você quer ter um hospital, você vai ter que ter quantos cirurgiões tão talentosos quantos. E a gente sofreu muito isso na Fink, a gente não conseguia ter projetos entregues com excelência como a gente gostaria. Então, uma das nossas dificuldades foi ter um grupo que conseguisse atender sempre com a mesma qualidade, mesmo que isso fosse qualificando um pouquinho. Então, era um projeto nota 10, mas um era nota 4, não adiantava. Sim. Então, era melhor qualificando para ficar sempre nota 5, nota 6, nota 7, nota 8, daqui a pouco tudo nota 9. Porque não adiantava você ter esse range muito diferente. Então, para criar
projetos que são qualificados a esse ponto de concorrer no mercado e ser premiado, eu acho que você precisa de um time muito bom, multidisciplinar, que consegue entender isso. E não estou sendo aqui, sei lá, não quero paizão. parecer... muito paizão, de babar o time, sabe, no meu time falar isso. Mas até porque os prêmios são julgados e cada um também tem um olhar sobre isso. Sim. Então, às vezes, o que você acha belo, você acha maravilhoso, o que funciona conceitualmente para algum. Quantos projetos eu inscrevi para prêmios, achei que seriam vencedores e não foram? Ou outros que você olha e fala, poxa, o que aconteceu? Por que esse? Mas é porque alguém teve um olhar diferente. Né? Ganhamos. Um dia aconteceu isso. Um dia me ligou foi o meu 6º prêmio, um prêmio que não existe mais, chama Prêmio Stand Design. Tá. Eu lembro que a gente concorreu a esse prêmio. Só que naquele momento eu tive que cuidar de algumas coisas, de algumas outras situações, viajei para fora do Brasil e daqui a pouco eu me esqueci do prêmio completamente. E me liga o diretor do prêmio e fala, Hugo, você não vai vir receber o seu prêmio? E aí? Porque eu fui premiado, eu não pude, por umas questões de saúde, estar na premiação, mas estava lá os troféus, Sim. as placas. Ele falou, você não vai vir receber? Eu falei, Anselmo, eu não estou sabendo o que está acontecendo, me conta. Ele falou, você ganhou o projeto por tal marca, não sei o que, queria poder te enviar. Olha que situação. Então, às vezes, tem a parte mercadológica do prêmio, tem, porque ele é um produto, tem que ser quantificado dessa maneira, e às vezes tem sua parte artística. Então, às vezes, tem algum apego para ser criativo, ser algo maravilhoso, criar algo que você achou brilhante, mas às vezes o juiz não achou. Às vezes ele tem outro valor que você não conseguiu perceber. Mais uma vez, o olhar e a percepção do outro, né? É isso. Isso. É sobre isso. Eu não gosto muito de relativismo. Eu acho que quando você passa, vai tudo pro relativismo, ele fica num cenário muito tênue, porque tudo é relativo. O que é sucesso, o que não é. Mas em alguns momentos é inevitável você fugir disso, né? Não tem como. Não tem. E assim, a gente está aqui nesse canal, né, justamente para ouvir essas relações, essa percepção e essa sua experiência. E voltando mais uma vez assim, eu queria entender um pouco o seu olhar de futuro. Quando você pensa no futuro das experiências, o que você acha que vem por aí? Eu acho que vem mais tecnologia. É inevitável a gente pensar que não vai partir para esse caminho. Eu estou vendo o que a inteligência artificial está fazendo, é algo inimaginável. Na verdade, a gente já pensava lá atrás, mas a velocidade é inimaginável. Até um pouco assustadora, né? É assustador. Eu imaginava que a gente ia chegar nesse ponto, mas não agora. Sim. E daqui a pouco eu estou vendo coisas acontecendo muito antes do que eu esperava. Talvez já estejam lançadas, já estejam rolando. A gente nem deu tempo de tornar acessível, mas já estão prontas para serem usufruídas. Então, usufruídas aqui. Eu acho que é inevitável essa conexão com tecnologia, e eu acho que o desafio está aí. É você conseguir humanizar isso, você conseguir se inserir nisso, você não ser mais um dentro disso. Então, sei lá, falando de inteligência artificial, eu não sei. Vou dar um exemplo aqui. É legal eu ver uma inteligência falando comigo, mas eu tenho que ter empatia com ela, tenho que me conectar com ela. Até onde ela vai conseguir entender eu como persona, ver o que está acontecendo, e eu vou criar uma conexão com ela ao ponto de poder ter uma experiência com aquilo e me sentir bem. Eu acho que passa por esse caminho e quem vencer esse desafio vai estar bem. Tecnologia versus humanização. Parece né? contraditório. Parece até o oposto, Você está né? falando de inteligência artificial, de cada vez um caminho mais Matrix, né? Algo que funciona aí sozinho, de automação de tudo, e você está falando de humanização, de ao contrário. Como é que a gente vai fazer isso funcionar? Acho que o desafio está aí para a gente trabalhar junto nele. Tamo junto, parceiro. Fico pensando. Vamos junto aí. A gente vai viver junto esses problemas, essa dinâmica, né? Vale um podcast só desse tema, né? Vale. Tecnologia versus humanização. O que vamos fazer? Mas muito bom. Quando a gente está aqui relatando toda a sua trajetória profissional e essa carreira até hoje muito brilhante, eu queria entender quanto a sua profissão hoje conecta ao seu propósito. Eu diria que totalmente. Eu acho que a minha profissão formou o meu caráter, formou o meu temperamento, formou as minhas atitudes, formou quem eu sou. E eu acho que é meio inevitável isso para qualquer pessoa. Né? Se eu fosse um atleta, eu ia estar aqui, ó, né? Fosse alguém ligado à área da beleza, seria a mesma coisa. E se eu fosse alguém ligado às áreas das ciências também. Então eu acho que é indissolúvel um lado do outro. E se a gente não se realiza com o que a gente faz, eu acho que a gente se torna alguém amargo, se torna alguém infeliz. A gente não consegue nem ter sucesso no que fazemos. Eu costumo dizer lá na empresa assim, não dá para você
contratar um bom profissional sem contratar uma boa pessoa. Então eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Então eu acho, quero crer, suponho que se eu não tivesse de uma maneira umbilical associado ao que eu faço, eu não estaria completo. Então eu acho que é uma coisa que eu não consigo mais mudar. Eu fico me lembrando de dúvidas que eu tinha quando eu era universitário, quando eu era mais jovem e tentava entender as coisas num plano mais bidimensional, mais cartesiano. E alguns grandes mestres, assim, né? Alguns tutores me falavam assim, com o tempo você vê que tudo é 360, tudo é conectado. Você já pensa de uma maneira que tudo se encaixa. E eu vejo hoje dessa maneira. Eu acho que é um ecossistema mesmo. Você não consegue ter isso na vida. Se você não tem bem na vida, as coisas não funcionam bem no trabalho. Por mais que a gente separe as caixinhas e tudo funciona, mas é um ecossistema mesmo que tem que estar bem arranjado para as coisas funcionarem. Então não dá para você ter sucesso profissional sem ter sucesso pessoal, sem carregar isso para a vida, e essa dinâmica vai contribuindo com o outro. A gente comentou um pouquinho de viagens, é um dos meus hobbies, eu adoro viajar. Quanto dessas experiências pessoais, do que eu pude ver do ponto de vista de cultura, de arquitetura, de comportamento, eu consegui trazer para os projetos e isso permitia eu ter um bom resultado. Eu me lembro de um projeto que eu fiz uma vez e a minha inspiração veio de um talude que se acoplava a uma ponte. Talude, um barranco, melhor dizendo, de forma que não era tão técnica. E surgiu um dos meus projetos mais brilhantes ali, lindo, e assim, gostaria de colocar em pé esse projeto, até para mim, pessoalmente. Sim. Às vezes, você vê uma flor, você vai ver ali uma proporção áurea que vai te inspirar de uma maneira geométrica que funciona de alguma maneira. Ou uma tonalidade, né? Eu acho sempre que quando a gente fala em criação e experiência, a gente tem que falar junto com isso em repertório. É isso. E quando a viagem, ela te traz toda uma cultura, um universo novo, onde o repertório está ali para depois você desdobrar. Sem então, dúvida. assim, você não sabe onde aquilo ficou armazenado e impactado dentro de você, mas na hora que o briefing vem, que a necessidade vem, ele nasce. E nasce sob esse repertório, essa influência. Então, eu entendo porque você é essa pessoa tão curiosa para música, para viagem, para cultura, porque isso te alimenta de uma certa Sem forma dúvida. e você devolve isso dentro do meio corporativo nos projetos que você entrega e lidera. Sem isso não dá para fazer. É exatamente isso onde eu queria tá linkando esses pontos. Você Então pega o projeto. pode pedir assim para fim, que eu preciso ir porque agora eu vou me atualizar. É quase um compromisso de trabalho. É mais ou menos isso. Então você tem o lado pessoal, que você está se realizando, mas você está trazendo isso de volta para a empresa de alguma maneira, trazendo isso para a experiência, para o cliente, para o produto, para a entrega de alguma forma. E me fala uma coisa, a gente já falou tanta coisa legal hoje, mas eu queria entender de você, que é uma pessoa que eu acho que tem um olhar tão exigente, tão, né, de valorização ao belo, tão de excelência. Como subir essa régua em um mercado tão competitivo? Esse é o desafio, subir essa régua. E você falou sobre exigência, eu tenho essa fama mesmo. Assim, quando os meus produtores vão fazer entregas de projetos que eu participo, eles evitam mandar fotos preliminares, porque eu pego um detalhe, eu vejo alguma coisa. Eu tenho esse olhar muito crítico, esse perfeccionismo. Eu gostaria de não tê-lo, acho que é até mais duro para quem tem, né? É até mais saudável. Eu gostaria que não fosse assim. Os meus criativos estão com um projeto todo desenvolvido, pronto. Eu falo, me manda a prévia. Aí eles mandam a prévia, eles sabem que eu vou achar alguma coisa para acrescentar. Você estava falando disso, né? Eu acho que eu sou um bom criativo, mas eu sou um bom crítico. Um bom crítico analítico, crítico. Na forma de agregar. E não só eu, acho que todo mundo, quando se apresenta algo para alguém, um olhar de fora sempre agrega. Sim. Então eu acho que subir a régua é inevitável, você não tem como. A demanda humana cada vez é maior. Eu vou trazer de novo para aqueles caminhos. Antigamente você ia num restaurante, o único que você esperava era um bom prato. Hoje você já começa olhando para uma linda fachada. Daqui a pouco você vai ouvir a música. Total. Daqui a pouco você vai ver os pratos e ali todas as cerâmicas, as louças, etc. Daqui a pouco é uma experiência olfativa, daqui a pouco é como o garçom te atende. Isso vai se estendendo e vai aumentando, a régua vai sempre subindo. Eu acho que é por isso que cada vez mais a gente está atarefado, a gente está mais exigente, e assim é em todos os aspectos. Quando eu fazia projetos antigamente, que o projeto era um piso bacana, uma boa solução de planta, uma testeirinha, tá tudo diferente. A gente participou de alguns projetos que, daqui a pouco tinha uma onda tridimensional, com um mocap passando, algo girando, a água espirrando, e cadê o dinheiro? Acabou, deu para ir até aqui.
E não tem jeito, é assim mesmo. Eu acho que o maior desafio disso é você conseguir conexões, conseguir pessoas, conseguir fornecedores, e você ser criativo com os recursos, e entender o que é importante ou não e saber negociar isso muito bem. Porque não tem E aceitar que essa régua vai subir mesmo, né? Vai subir, faz parte da natureza humana. Anos atrás, eu lembro de um momento, eu era adolescente, ainda não dirigia, né? E eu sou de uma geração, diferente da geração de agora, que o sonho de qualquer mineiro era tirar carta, dirigir, fazer alguma coisa assim. E eu lembro que meu tio comprou um carro, que era o Escort XR3. Aquele carro era sensacional, achava lindo. Falava, pronto, acabou a tecnologia. Não tem mais o que inventarem para colocar num carro super legal. O carro tinha vidro elétrico, direção e ar-condicionado. Não tinha mais nada. E hoje, né? Hoje é o básico, né? Senão Esses dias eu fui curiosa visitar aí uma concessionária, tinha até um karaokê no carro. Eu falei, o quê? Aí eu comecei a rir, né? E perguntei pra vendedora, quem vai usar um karaokê? Aí ela tentou vender, né? Era o papel dela, mas eu falei, tá bom, mas só me explica em situação no trânsito de São Paulo, alguém vai pegar e vai cantar. E ela não sabia nem justificar. Então, assim, desenvolveram, né? Mas, assim, ainda assim, admiro a audácia, a ousadia, desenvolver algo totalmente novo, enfim. Pra esse mercado aí que a régua realmente só cresce. A gente já tá caminhando. Fiquei imaginando, cantando já no pensou? trânsito, todo mundo filmando o que tá acontecendo, cantando junto. Ou sei lá, vai pra uma balada e fala, não precisa do som não, aí liga. Imagina o flash mob no trânsito de São Paulo, todo mundo bota um karaokê e faz alguma coisa. Já pensou aí, ó, tá vendo? Já criamos algo novo tá agora. BYD, lembra da gente. É, sobre isso. Nos patrocina. Mas assim, a gente infelizmente já tá caminhando pra reta final do nosso papo. Rápido. Que delícia. Né? Mas assim, eu queria saber que conselho você daria pra você mesmo se você estivesse começando profissionalmente hoje? Essa é uma boa pergunta. Uma boa pergunta, né? Ótima pergunta. Com a experiência que você tem hoje, né? O que você falaria pro Hugo se ele estivesse começando? Olha, eu acho que eu diria para continuar, para não desanimar, para continuar. Eu não me arrependo de muitas coisas. Eu acho que tem coisas que eu faria diferente, mas até com os erros a gente aprende e talvez o erro é parte de um processo de aprimoramento, né? Total. De você conseguir entender o que está acontecendo e para onde você vai chegar. Então, eu acho que algumas coisas talvez eu fizesse um pouquinho diferente, mas eu acho que faz parte do que eu me tornei. E vai ser assim de maneira perpétua. Mas eu diria para continuar. Desanimar, perseverança. Mas um bom conselho técnico é leia bem os contratos. Escreva bem. Sabe? Perceba os problemas ali antes. Assine direitinho, porque você pode precisar deles ali. Né? Então, esses dias eu ouvi um termo que é assim, melhor a gente ficar amarelo agora, na hora de assinar o contrato, do que vermelho lá na frente. Então, uma dica técnica é leia bem os contratos. Eu vi isso outro dia e é verdade, presta atenção nisso, mas continue. Quem estiver começando, continua a luta, dá o seu melhor, porque eu acho que a pior experiência é quando você fala, poxa, eu não fiz tudo o que eu pude, eu não fiz o meu melhor, aí é arrependimento. Agora, quando você sabe que você fez o seu melhor, mesmo que as coisas não funcionem, você fala, eu fiz o meu melhor e você vai plantar. Eu acho que a contabilidade do universo, ela é absoluta. Você plantou, você colheu, você está ali, ó, tá aplicado. Aquela conta corrente com o universo, ela chega. Ela chega, mas cedo ou mais tarde ela vai chegar e de uma maneira justa. Uau. Pode ser que você não goste, que você goste, mas vai chegar na medida justa. Gente, esse conselho é para levar para a vida, hein? Olha. Guardem, voltem, salvem esse vídeo, porque esse é para levar para a vida. Mais contato, você vai falar comigo para fazer consulta. É guru, Hugo. Essa parte eu não falei. Mas assim, já também queria fazer uma brincadeira aqui com você, que eu chamo de bate-bola. Que é assim, eu vou trazer algumas palavras e você, em uma palavra, me diz o que aquilo significa para você. Não tá ao vivo, essa é a sorte. Pois é. É uma forma sucinta de conhecer um pouco melhor, entender a sua percepção sobre alguns pontos da vida. Tudo bem? Bora, vamos lá. Então, bora. Trabalho. Esforço. Família. Mais importante. Dinheiro. Recurso para realização. Amor. Muito importante. Amigos. Parte da jornada. Tempo. Recurso mais valioso. Futuro. Não sei. Você vive hoje, né? É um pouco disso. Não existe futuro, na verdade. Eu tô percebendo que rico que é isso. Aprender a viver o momento, de verdade. A gente tem que se preocupar com o futuro, obviamente, mas não está sob o nosso controle. A gente não sabe o que pode acontecer a qualquer momento. Foi uma das decisões que impactou muito a minha vida quando meu pai morreu aos meus braços aos 46 anos de idade. Eu tenho 44. E aí? Uau.
né? Como é que eu vou... Se não chegar para mim ou depois? Acho que essa foi a grande lição para aprender a viver o hoje. Talvez, com juízo, com sabedoria, pensando mais para lá, mas vive hoje. Amanhã não te pertence, não há esse controle sobre o que está mais para frente. Olha, com esse aprendizado, eu acho que essa bate-bola pode encerrar, porque eu acho que no mundo que vive as dinâmicas e desafios da ansiedade, né, tempos do absenteísmo, das doenças da modernidade, realmente aprender a viver o hoje é um desafio aí para mim e para todo mundo que está nos assistindo, com certeza. Para mim também. Falar é mais fácil, né? A gente fica aqui, mas o dia a dia é complicado. É pegada, Aplicar isso ao dia a dia é muito difícil. Não, eu entendo. E hoje eu também quero testar uma coisa nova, já que a gente está falando que é um podcast que chama Experiências que Conectam. É uma brincadeira que é o seguinte. Eu vou colocar algumas trilhas, 3 trilhas, e você escutando, eu gostaria que você me falasse que experiência que você lembra que te conectou àquele som que legal a gente está passando. Som é uma das experiências, né? Exatamente. Uma das mais importantes sensoriais. Um podcast com esse tema tinha que oferecer uma experiência, né? Sem dúvida. E música é muito legal, né? Música é algo muito atemporal. Acho que se eu pudesse escolher ser um artista no sentido de celebridade, ator, cantor, eu acho que é algo ligado à música. Música é tão atemporal, né? Exatamente. Ou não sei se é isso, sons, mas som é algo especial. Vamos entender se esse som é uma música. Tá preparada, Lê? Então vamos lá. Ó, primeiro som, vamos ver. Pode soltar. Não é esse. No primeiro momento me lembra sucesso, aplauso, reconhecimento. E que experiência sua isso te conecta? Experiência minha isso me conecta? Com um momento de aplausos para você. Vai me conectar algo interessante, algo que a gente não contou aqui. Contou, a gente falou, um dos meus hobbies é tocar, ser DJ. Legal. Gostaria de estar fazendo mais do que eu faço, não tenho mais tempo, tá corrido. Mas eu me lembro de uma vez que eu fui tocar em um lugar e eu não tinha expectativa nenhuma, eu só queria me divertir ali. Então juntou a minha turma de amigos para aquele lugar e naquele momento eu consegui pegar uma das pistas de uma balada, de um clube, para tocar ali para meus amigos, pequenininho, mas estava aberto para todo mundo. E aquilo foi tão genuíno, foi tão legal, a energia estava muito tão boa, que daqui a pouco as outras pistas se esvaziaram, a minha pista estava enorme, estava com todo mundo, lotou, e a gente foi estendendo aquilo, acho que eu toquei por 8, 9 horas. Nossa! E havia uma conexão entre pista e DJ ali tocando que eu nunca vivi antes. Foi sensacional, despretensioso. Legal. E não que houve aplausos ou algo assim, porque eu acho que isso está mais... Sim. É um conceito. É mais um conceito. Mas quando você há essa conexão com as pessoas, ao ponto de você provocar emoções, e você vê as pessoas falando que sensacional, isso aqui está muito legal, ao ponto de você ligar uma música e todo mundo cantar junto, ou você soltar alguma coisa e todo mundo pular e vibrar, Uau. Foi sensacional. E quando eu ouço isso, me lembra um pouco de show, entretenimento, e aquela emoção foi muito marcante para mim, assim. Muito bom, muito bom. É sensacional. Aquele dia... Foi incrível. É para ficar para memória, né? O que a gente está buscando aqui são momentos memoráveis, né? Então é um dos seus momentos memoráveis e com certeza incrível. Foi muito legal esse dia. Posso mandar o segundo som? Bora. Bora então. Isso me lembra férias, como eu gosto disso. Bora viajar de novo, Bora. É assim, tem o estresse, eu me sinto ansioso toda vez que eu pegar um voo, quando eu vou viajar, porque eu acho que o processo hoje de pegar voo é completamente estressante. Sim. E eu estava comentando isso outro dia. A gente tem que inventar alguma coisa onde o processo de aeroporto seja um pouco mais saudável, seja um pouco diferente. Quem fizer isso vai arrebentar. Você passar por imigração, você fazer check-in, você tá atrasado, você fazer documentação, fazer alfândega. Carregar mala. É muito... Corre pra cá, corre pra lá. Cara, absurdo. E depois eu descobri que até o cara que vai de primeira classe passa por isso. Acho que tem processos de segurança e burocracias que a gente tem que passar. Então tem essa parte estressante. Mas eu não consigo. Eu paro para avião, penso de viagem e quando você escuta o avião, tem alguma viagem que você fala, é aquela, assim, essa é a viagem do coração? Tem algumas, e isso eu vou revivendo a cada momento que eu viajo. Eu acho que toda vez que você vai para um lugar novo é muito especial. Mas existem lugares super mainstream, então você vai para, sei lá, Nova York, você vai para Paris, você vai para Roma. Mas você tem coisas mais exóticas que são sensacionais, assim, que você não espera. Outro dia eu tive no Egito. Fui para Dubai agora, eu falei, vai ser incrível. E foi, mas
não foi tão legal quanto, de repente, algumas experiências que eu vivi no Egito, que eram muito mais simples, terceiro mundo, um país que está com as suas mazelas e se ressignificando ali. Foi sensacional. Eu fiz uma viagem que eu tinha muito mais expectativa, de repente, para a Croácia, num catamarã, num barco com amigos. Puta, que viagem maravilhosa nesse aspecto, e às vezes você tem outras viagens que não são assim, que você espera muito mais e às vezes não acontecem como você queria. Então é difícil enumerar algum lugar especial. Ainda mais para um viajante. É verdade, mas Não, mas legal. Acho que essa diversidade, então, deu vontade de tirar férias de novo. Eu voltei de férias agora. Tinha acabado de voltar de férias. Eu fiz uma viagem mais longa, ainda avisei na empresa, avisei o meu Rodolfo, falei assim, Rodolfo, vou esticar um pouquinho minhas férias, tá um pouco esgotado. A gente já tirou um recesso um pouco maior do que o normal. Eu falei, Rodolfo, todo mundo vai voltar dia 7. Eu vou voltar uma semana depois, dia 15. Ele já olhou e falou, tá legal. E na sequência, ele quer viajar. Ele ia para os Alpes franceses esquiar, e logo depois do carnaval. A gente não é muito folião, eu gosto do carnaval, mas para descansar. E aí, né, era a vez dele viajar, eu tenho que cuidar da empresa, então a gente se reveza nisso para não ficar muito ausente. E a Carol, a esposa dele, quero te agradecer, Carol, brincou com a Elizabeth, falou, Elizabeth, a gente nunca viajou juntas, tal, não sei o quê, então a gente podia fazer uma viagem juntas, né? O que você acha? Eu tinha acabado de voltar de viagem. E não consegui perder a deixa. Falei, tá bom, a gente dá um jeito. Outro dia eu avisei e falou, a gente se encaixou e vai. Então, assim, eu adoro, não tenho o que falar. Já tá de mala pronta, então. Adoraria, deu vontade já, tô pensando. Que bom. Outro dia foi legal, Dia dos Namorados, eu tava entediado em casa, a Elizabeth trabalhando, não sei o quê, ela tem uma pet shop, então ela trabalha mais, tem que atender o público. Eu entediado em casa, comecei a rolar no Instagram, fazendo nada. E aí, não sei porquê, sei lá, passou uma imagenzinha, sei lá, da Times Square ali. Falei, putz, Nova York, o que eu tô fazendo? E foi bem quando teve aquelas queimadas no Canadá, que invadiram pra lá. Aí eu olhei e falei, quer saber? Eu tô querendo viajar, vai ter feriado agora, na sequência cair, eu acho que numa terça ou numa quinta-feira dava pra emendar. Aí eu fui ver a passagem tinha baixado muito o preço por conta das queimadas. E tinha uma oportunidade absurda aqui pra Elizabeth. Falei, Elizabeth, o que você tá fazendo? Não sei o que, é o seguinte, ó. Vem aqui pra cá que a gente tá indo pra Nova York. Ela, o quê? Não sei o que, comprei passagem, tem que ir. Aí daqui a pouco eu liguei pro Rodolfo, falei, então, Rodolfo, surgiu aqui uma oportunidade e tal. Vou fazer uma viagemzinha, volta, eu vou acabar emendando. Ele, tá bom, pra onde você vai? Ele, Nova York, você tá maluco, Hugo? Então eu sou desses, assim, que deu uma loucura. Então, cuidado, viu, gente? Que ele escutou barulho de avião, Elizabeth chegando em casa, malas prontas. Eu tô perto do aeroporto. Exatamente. Eu acho que eu nem volto pra São Paulo aqui. Encontra com ele lá, né? Muito bom, muito bom. O último som, vamos lá. Que legal. Esse é o nosso último, esse é para fechar esse papo incrível. Eu queria saber que experiência faz esse coração bater. Que legal. Me lembra a vida. Eu acho que as relações humanas, os papos sinceros, quando a gente pode falar sobre qualquer coisa, um pouco disso que a gente está fazendo aqui, é o que realmente me cativa, é o que me motiva. Isso é muito legal. É quando você pode fazer qualquer coisa. A gente estava falando um pouco disso, né? Quando você pode ver a pessoa depois de um ano e você tem a mesma liberdade, quando você pode abrir um vinho e dar risada de alguma coisa, quando você pode ser você mesmo, você estando de chinelo, você estando, sei lá, vestido com o melhor look do mundo. Isso é o que você guarda, isso é o que você carrega, isso é muito legal. E esse som é muito especial. Eu lembro de uma festa que a gente fez, a primeira festa para um grupo de amigos, assim, de muitos anos, muita coisa. E nessa festa, por acaso, essa é uma festa que a gente ia tocar. E eu fiz questão de produzir com um amigo meu uma abertura para essa festa, onde era tudo em preto e branco, e as luzes apagadas. E o beat, né? O ritmo era uma batida de coração. Uau. E mostrando momentos especiais de toda a turma num telão todo em preto e branco, no vídeo uma tela de LED gigante. E contando um pouco de aquela noite, e aos poucos o coração ia sincronizando com o mesmo ritmo de uma música, e aí abria a festa com cor, com luz, com barulho, com música, e de tanto que esse barulho é importante, é legal. Acho que é isso, é o que você carrega aqui dentro. Não tem como não emocionar, né? Foi muito legal. Eu compartilho da sua opinião, o que faz meu coração bater, que é meu combustível, são essas trocas, esses papos francos, esse gostar genuíno, essa admiração e torcida mútua. Então, assim, pra gente fechar nosso podcast agora, realmente, eu queria te dizer que
Puta, que delícia esse papo. Que prazer te ouvir. Que prazer aprender junto com você. Obrigada pela essa parceria de tantos anos. Eu espero que quem está nos assistindo também tenha gostado, assim como eu. E tenho certeza que vai ser rico para eles, como foi para mim. Mas, de verdade, você me deu hoje, além de muito aprendizado, leveza, assim, muita conexão, você me deu aí o seu tempo. Imagina. E dar o tempo para alguém é da vida. Então, muito obrigada por isso. Aline, que lindo isso, que poético que você falou. Ao contrário, eu que aprendo com você. Obrigado por tudo isso, obrigado pelo convite. Eu queria ter podido estar aqui antes, não consegui. E hoje aconteceu um monte de coisa para tentar impedir, mas Sim. superamos tudo isso. E eu aprendo muito com você, também te admiro, te respeito, adoro essa troca que a gente tem. E é sempre assim. Eu acho assim. E tenho certeza que vai continuar assim por longa data e quanta coisa a aprender e compartilhar. Obrigado por isso. Imagina, tamo junto. Adorei isso aqui. Também adorei e espero que vocês também tenham gostado. Estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas é isso aí. Tudo isso aqui é Hugo e Hugo tá aí na Finca à disposição para futuros papos e vamos todos juntos. Obrigada. É legal que é legítimo, né? Olha uma experiência que conecta ainda mais. A gente acabou de viver aqui. Exatamente. É sobre isso. Gente, tchau, tchau. Tchau, gente.